Ok, pessoal. Então, agora vamos dar início à nossa aula, beleza? A gente está gravando. Então, vamos fazer o seguinte, como vocês já sabem, mantenham aí o áudio de vocês desligados, tá bom? Deixem apenas o meu para poder eu estar explicando todo o conteúdo. Se tiverem alguma dúvida, liga o áudio e pergunta, tá? Pode perguntar, não tem problema não. O pessoal entrando agora. Vou colocar minha janelinha aqui. Então, vamos lá, gente. Olha só. Esse conteúdo é um conteúdo relacionado à parte sintática da língua portuguesa. O que é sintaxe, professor? É a gramática da língua portuguesa, beleza? Então, são regrinhas de gramática. Porém, é um conteúdo que eu pessoalmente considero um conteúdo muito simples. Tem muitos alunos também que consideram esse conteúdo muito simples, mas existem umas particularidades aí que acabam acontecendo que funcionam até mesmo quase como um preguinha, né, dentro desse conteúdo. Então, a gente vai estar trabalhando aqui a concordância verbal com sujeito simples, a gente vai estar trabalhando a concordância verbal com sujeito composto, e vamos estar trabalhando também as particularidades da concordância verbal. Essas particularidades são justamente esses peguinhas. Sai nas queixadas aqui, ó, de Marcelo. Oi, Rildo. É sim, ela tá deitadinha no seu colo. Rildo, desliga o áudio Foi aí. mal, professor, foi mal. Beleza. Então, a gente vai trabalhar com essa parte de singularidade e a parte da pluralidade da concordância verbal e vamos trabalhar também aí essas exceções da regra também, tá bom? E, de um modo geral, o que seria concordância verbal? Concordância verbal é o elo que existe aí entre verbo e sujeito dentro de uma oração, tá? Então, o sujeito sempre vai estar ali mandando no verbo, né? O verbo está ali para o sujeito, né? Então, o verbo ele vai se moldar de acordo com o que o sujeito manda ele fazer, tá bom? Então, quando a gente fala de concordância verbal sujeito simples, a gente vai encontrar um sujeito apenas e um verbo. Se a gente tem um sujeito e um verbo, né, automaticamente você já vai concluir que se o verbo vai concordar com o sujeito, né, o verbo vai ficar no singular e o sujeito está no singular. Quando a gente fala de concordância verbal com uma estrutura composta, né? Aí você fala assim, então vai ter dois sujeitos, mais de um, né? E o verbo. De um modo geral, o entendimento é esse. Automaticamente, entende-se que o verbo deve ficar no plural, já que tem dois sujeitos, certo? Nem sempre. Existem casos em que o verbo vai ficar no plural e o verbo vai ficar no singular. Essas que são as particularidades. Aí vem a pergunta, né? Mas como assim? Se eu tenho dois sujeitos dentro da minha oração, como que o verbo pode ficar no singular? É isso que eu vou passar aqui para vocês, beleza? E é um conteúdo que é de extrema importância para quem vai também, né, que está aí preocupado com a questão de produção de texto. Né? Porque em algumas produções de texto que vocês realizaram, principalmente no bimestre passado, no trimestre passado, né, muitos erros básicos de concordância. Muitos erros básicos de concordância. Então, presta atenção, tá bom? Assim que a gente finalizar esse conteúdo de concordância verbal, vai ter uma atividade sobre, e depois a gente vai entrar em concordância nominal, beleza? E produção de texto novamente. E vamos ficar mesclando aí literatura, produção de texto, sintaxe, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui nós temos a concordância verbal. Então, é aquilo que eu já falei, né? Esse primeiro slide aqui é basicamente o que eu já disse para vocês. Concordância é a igualdade de número e pessoa entre o verbo e o sujeito. Basicamente, a igualdade aí entre o quê? Verbo e sujeito. Então, o verbo está em função do sujeito. Isso eu já falei, né? Então, o sujeito ele vai mandar no verbo. Beleza? Então, basicamente é isso. O sujeito vai mandar no verbo. Tá bom? Vou até marcar isso aqui. Vai ficar destacado. Então, o sujeito aqui, ó, é que vai mandar no verbo.
Então, de um modo geral, esses dois carinhas aqui, eles vão manter uma relação de igualdade. Eles vão ter aí uma igualdade. E essa igualdade ela vai acontecer aí em número, né? Que é a questão de pluralidade e de pessoa. Como assim de pessoa, professor? Primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Ah, tem lá um verbo, por exemplo, fomos, né? É o verbo ir. Esse verbo está na primeira pessoa do plural, né? Por quê? Porque a única pessoa que casa com o verbo fomos é quem? Nós. Então, ela tem que concordar em número, né? E em pessoa. Se está no plural, plural. Nós, então tem mais de um número. Pessoa, primeira pessoa do plural, com primeira pessoa do plural. Nós e fomos. Tudo tem que concordar, tá bom? Vamos lá. Agora, olha só. A concordância com o sujeito simples, ela não tem nenhum segredo, não, pessoal. Não tem segredo mesmo. É muito, muito, muito tranquilo, porque ela vai acontecer da seguinte maneira. Prestem atenção nessa palavrinha que está aqui no slide de vocês. Ó. Essa palavrinha aparece com o nome deslocado. O que é esse deslocado? Deslocado é aonde pode vir a aparecer o sujeito dentro da oração. Ou seja, independente de onde esse sujeito apareça, se no início da frase, se no meio da frase, se no final da frase, tá? Independente de onde ela apareça, ele sempre vai concordar com o verbo. Então, o sujeito simples não tem nenhum segredo. Basicamente, é você ficar atento aí a, como eu já disse para vocês, número e pessoa. Se está no singular, está no singular. Se está no plural, está no plural. Tá bom? Então, muita atenção com relação a isso. Número e pessoa que vocês vão ficar atentos aqui. Mas não tem nenhum segredo, não. Agora, vamos ver aqui na prática como que funciona isso aqui. Olha só. Exemplo. Nós fomos estudar na casa de Maria. Nós fomos estudar na casa de Maria. Beleza. Nós temos aqui o nós, certo? Esse nós aqui é o meu sujeito, certo? E esse sujeito ele está aparecendo logo no início da frase, né? Bem no início da frase. Logo em seguida esse sujeito nós temos o quê? O verbo, né? Fomos é o verbo. Verbo ir, né? Ele está conjugado, mas é o verbo ir. Então aqui nós temos o sujeito mais verbo. Então, sujeito lá no comecinho e o verbo logo em seguida. Beleza. Vai aparecer sempre assim? Se aparecer diferente, vai mudar alguma coisa? Aí é que entra o deslocado. Não, não vai mudar nada. Olha só. Fomos nós que ajudamos o rapaz. Eu inverti aí, ó, verbo e logo depois o sujeito, né? Mudou alguma coisa? Alguém deixou de concordar com alguém? Não, né? O verbo continua na primeira pessoa do plural e o sujeito continua na primeira pessoa do plural. Então, está em número e pessoa aí, tudo concordando certinho. E no último exemplo aqui, vocês vão ver que eu desloquei ainda um pouco mais, né, o verbo do sujeito, né, deixei eles bem mais distantes aqui, porém nada muda, nada muda. Olha só, sumia na estrada poeirenta a última boiada da fazenda. Né? Aí você vai falar assim, cadê o verbo? O verbinho está lá no início da sentença, sumia, né? Então, sumia aí é o meu verbo. E lá, quase no final, não vou dizer no final, mas quase no final, né, nós vamos encontrar o nosso sujeito. Mas boiada, sumia não está no singular e boiada está no plural? Lógico que não. Boiada, ele representa uma coletividade, né? Mas é uma boiada só, está no singular. Se está no singular, o verbo também tem que ficar no singular. Então, está tudo concordando. Então, galera, independente de onde apareça aí o sujeito dentro da oração, esse sempre vai concordar com o verbo, tá bom? Então, o sujeito simples basicamente é isso, não tem nenhuma regrinha a mais, é bem tranquilo. Você só tem que ficar atento a encontrar o sujeito e o verbo dentro da oração, beleza? Então, aqui para a gente finalizar essa primeira parte, né? Ou seja, não importa a ordem onde ele apareça, o verbo sempre vai concordar com o núcleo do sujeito, tá? Então, cabe a vocês aí nas análises que forem feitas futuramente encontrar, tá? Encontrar aí o sujeito, né? Porque o verbo é fácil. Então, vamos passar aqui. Beleza, então aqui nós temos concordância com sujeito composto. Agora, a concordância com sujeito composto ele vai funcionar de uma forma diferente, tá?
ele vai funcionar de duas formas aqui no caso. E vai ter algumas regrinhas de exceção. A primeira delas é o sujeito composto antes do verbo, tá? Então, sujeito quando aparece antes do verbo, ele funciona de uma forma, e sujeito quando aparece, o sujeito composto quando aparece depois do verbo, ele funciona de uma outra forma, tá? Então, antes do verbo, depois do verbo funciona de uma outra forma. Antes do verbo, ele é muito simples também. Olha só, antes do verbo, o verbo sempre no plural. Então, você viu que o sujeito composto aí, ele veio antes do verbo, independente do tamanho da oração, mas você encontrou o verbo, e antes desse verbo é que estava o sujeito, esse sujeito composto. O que é que você vai fazer? O verbo vai sempre estar no plural, tá bom? Sempre verbo no plural. Exemplo, João e Carlos deslizaram na pista. Sujeito composto, João e Carlos. Verbo no plural, deslizaram. Tranquilo. Então, gravem aí. Antes do verbo, desculpa, sujeito composto antes do verbo, tá? Esse verbo sempre no plural. Ok? Alguma dúvida até aqui? Professor, necessariamente o verbo vai ter que o sujeito vai ter que concordar com o verbo? Para ver o elo de concordância, sim. Só que aí vai ter as regrinhas que eu vou passar para vocês, que são as regras de exceção, onde o verbo pode vir tanto no singular como no plural. Por exemplo, se eu colocasse aqui assim, ó, João e Carlos deslizou. Não ficaria esquisito? Não ficaria esquisito se a gente falar João e Carlos deslizou? Né? O professor, meu áudio é muito ruim. Tá conseguindo entender? Tá ouvindo? Se eu falar assim, ó, João e Carlos deslizou, não ficaria esquisito na sentença? Porque seria um verbo no singular com sujeito no plural. Aí você percebe que não está havendo um elo de concordância ali entre um e outro. Mas há casos que isso vai acontecer, tá bom? E a gente vai chegar nesses casos. Tudo bem? Conseguiu ver o áudio aí? Se melhorou ou não? Vou passar aqui então, tá? Continuando. Então, vamos aqui a dois casos especiais, beleza? Dois casos especiais em sujeito composto, né? Quando o meu sujeito composto vem antes do meu verbo. Então, dois casos especiais. O primeiro deles é quando esses dois sujeitos eles tiverem uma relação de sinônimos, tá? Quando o sujeito, os dois sujeitos, eles tiverem uma relação de sinônimo. E o segundo caso é quando esses dois sujeitos têm uma relação gradativa. Então, vamos lá. O que seria uma relação de sinônimo entre sujeitos aí? Sinônimos são palavras que têm nomenclaturas diferentes, ou seja, a escrita é diferente, mas o significado é o mesmo, né? Então, se você fala assim, alvura e brancura, você está falando o quê? Sinônimos, né? Os dois têm escritas diferentes, mas o significado é exatamente o mesmo. Então, isso é sinônimo, tá bom? Quando a gente fala de uma enumeração gradativa, o que é gradativo? É uma sequência de ideias. Por exemplo, 1, 2, 3, uma sequência de ideias. 3, 2, 1, uma sequência de ideias. Agora, se eu falar assim, 3, 1, 2, eu já quebrei, eu já não estou seguindo uma sequência lógica dessa mesma ideia. Tá bom? Então, uma sequência gradativa é uma sequência organizacional de uma mesma ideia. Tá bom? Seja para mais ou seja para menos. Beleza? Então, vamos aos dois casos aqui. O primeiro deles, o que é que vai acontecer então, professor? Quando tiver uma relação de sinônimos e quando tiver relação gradativa lá no meu sujeito composto, né? Onde o sujeito composto, né, vem antes do meu verbo. Eu aprendi que quando o sujeito composto vem antes do verbo, o verbo sempre fica no plural. Vai mudar alguma coisa agora? Vamos ver.
Então, relação de sinônimos agora, né? De sinônimo. Sinônimo eu já falei para vocês. Palavra que tem significados iguais ou semelhantes, tá bom? Palavras que têm significados iguais ou semelhantes. Então, vamos lá. Primeiro exemplo aqui, ó. A paz e a tranquilidade envolveram-no. A paz e a tranquilidade envolveram-no. Percebam que temos aqui um sujeito composto. A paz e a tranquilidade. Temos paz e tranquilidade. Temos dois sujeitos, é composto. Esses dois sujeitos, eles têm relação de sinônimo, porque paz e tranquilidade têm basicamente o mesmo significado, tá bom? Envolveram-no está no plural, certo? Então, o verbo está no plural, por quê? Porque o sujeito composto vem antes do verbo. Foi isso que eu acabei de ensinar para vocês, certinho? Mas você pode colocar também, além do verbo no plural, quando isso acontecer, o verbo no singular. Você pode, que está certo, tá? Tá certo. Quando tiver uma relação de sinônimos entre sujeitos, tá? E esses sujeitos vierem antes do verbo, esse verbo pode ficar tanto no plural como no singular. Olha o exemplo. A paz e a tranquilidade envolveu-o. Tá vendo? Então, aqui nós temos o verbo no plural, no primeiro exemplo, e podemos colocar também o verbo no singular, no segundo exemplo. Então, cabe o uso dos dois. Os dois estão corretos. Tá bom? Então, fica atento a isso. Tem relação de sinônimo? Tem. O sujeito está vindo, esse sujeito composto está vindo antes do verbo? Tá. Então, eu vou colocar o verbo no plural, como eu posso colocar o verbo no singular. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Dúvida? Bora, meu povo. Eu consegui entender. Dúvidas, não? Então, eu vou continuar aqui. Vamos lá. Agora, relação de ideias gradativas, beleza? Relação de ideias gradativas. Eu falei para vocês, uma sequência de ideias, uma sequência organizacional dessas mesmas ideias. Beleza? Pode ser para mais, como pode ser para menos. Olha o exemplo que eu coloquei aqui para vocês. A angústia, a inquietação e o desespero o dominaram. Aqui nós temos 3 sujeitos e um verbo, né? O verbo está no plural, porque o sujeito composto veio antes do verbo, que eu ensinei para vocês. Então, a primeira sentença está certa, certinha. Você pode colocar ele no plural, tá? Mas, olha como é uma ideia gradativa, como é uma sequência lógica, organizacional e gradativa. Se eu colocar assim, a angústia, a inquietação e a felicidade, ficaria certo? É uma ideia organizacional, uma ideia lógica? Ou uma sequência de ideias? A angústia, a inquietação e a alegria. Está vendo que você quebra o que está sendo dito pelos outros sujeitos? Então, não é uma ideia organizacional. Entendeu? Agora, se tiver essa sequência gradativa de ideias, eu posso tanto colocar o meu verbo no plural, como já está aqui no primeiro exemplo, tá vendo? Como eu também posso colocar o meu verbo no singular. Olha só. A angústia, a inquietação, o desespero o dominou. Beleza? Então, o verbo no singular com ideia gradativa, pode. Tá? Verbo no singular com ideias de relação de sinônimo, também pode. Isso quando o meu sujeito composto vier antes do meu verbo. Eu posso colocar tanto no singular como no plural. Nesses dois casos, relação de sinônimos e ideias gradativas. Tranquilo? Dúvidas aqui? Ou posso continuar? Dúvida? Pode continuar, professor. Então vamos embora. Não tem dúvida. Agora, a gente está falando de sujeito composto antes do verbo. A gente vai falar agora do sujeito composto depois do verbo. Tá? Depois do verbo. Então, o que é que vai acontecer com o sujeito composto depois do verbo? Simples. Ele também vai ter uma relação em que eu posso colocar tanto ele no singular, como eu posso colocar ele no plural. Ele quem? O verbo. Eu posso colocar o verbo das duas formas. Só que tem algumas especificidades aqui, a gente tem que prestar atenção nela. Por exemplo,
O meu sujeito composto aqui no primeiro exemplo, né, a gente fica claro, percebe-se que tem mais de um sujeito. Olha só, o filho, a mãe e o pai. Bem aqui, ó, temos o filho, a mãe e o pai. Nós temos 3 sujeitos aqui. 3 sujeitos. Agora, por que que meu verbo ele está no singular? Se eu tenho 3 sujeitos aqui, e essa não é aquela regrinha que a gente acabou de aprender, né? Que é sujeito composto antes do verbo, verbo sempre no plural. Aqui é o verbo, aqui no caso é o verbo antes do sujeito, né? Então, sujeito depois do verbo. Aqui já muda, ó. Sujeito composto depois do verbo. Aqui a relação, galera, ela vai acontecer da seguinte maneira. Olha só. O verbo, vou grifar ele aqui, ele vai concordar com o sujeito mais próximo. Ou ele vai ficar no plural. Então, aqui esse verbo ele tem 2 opções. Ou ele vai concordar com o sujeito mais próximo. Quem é o sujeito mais próximo? Filho, né? Ou ele concorda com o sujeito mais próximo, ou ele vai generalizar e vai concordar aqui com todo mundo. Beleza? Então, você pode colocar sim, tanto aqui no singular, porque aqui é o filho. É um filho só. Tá? Um filho. Então, se esse primeiro sujeito ele está no singular, o verbo, por ele ser o mais próximo do verbo, ó, é o mais próximo do verbo, o verbo pode ficar também no singular. Beleza? Então, foi ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai. Então, qual é o sujeito mais próximo? O filho. Pelo filho estar no singular, eu posso colocar o meu verbo foi, tanto no singular, concordando apenas com o filho, como no plural, concordando com todo mundo, o filho, a mãe e o pai. Então, eu posso colocar das 2 formas, beleza? E as 2 estariam corretas, ok? Então, o filho, pela proximidade, tá? Que tem com o verbo, aí eu posso colocar o verbo no singular, e como tem o filho, a mãe e o pai, eu também posso colocar esse mesmo verbo no plural, posso colocar foram, ok? Agora, o segundo exemplo, eu já não tenho essa opção de colocar singular e plural, eu não tenho, porque ali eu coloquei os filhos. Os filhos não é o sujeito mais próximo ao verbo? Esse aqui, ó, os filhos, né? É o sujeito mais próximo do verbo? Sim. Esse sujeito que está mais próximo do verbo, ele está no plural. Se ele está no plural, automaticamente o verbo tem que ficar no plural. Né? Por quê? Ou eu coloco concordando com o mais próximo, ou eu generalizo no plural. Se eu generalizar no plural, vai estar o filho, os filhos, a mãe e o pai. Plural. Se eu colocar no mais próximo, plural, porque são os filhos, né? São mais de um. Então, aqui eu não tenho uma opção de colocar esse verbo no singular, e sim apenas no plural. Beleza? Ah, professor, mas por que a gente está aprendendo tudo isso se a gente pode colocar tanto no singular como no plural? Né? Lá, nos exemplos anteriores, lá quando o sujeito vem antes do verbo, e agora com o sujeito vindo depois do verbo. Porque se eu colocar para você classificar, você vai ter que saber. Né? Se eu colocar lá um peguinha, você vai ter que saber. Né? Se automaticamente eu coloco lá, foi ao parque de diversão, o filho, a mãe e o pai, você vai ficar assim, opa, tem 3 sujeitos aqui. Então, o foi, esse verbo aqui está errado. Esse verbo aqui tem que colocar foram. Ah, beleza, tá certo. Mas se eu colocar assim no enunciado, essa é a única forma de haver uma relação entre a concordância verbal do sujeito com o verbo. A sua sentença estaria errada. Entendeu? Porque eu falei o quê? Essa é a única forma? Não, não é. Eu posso colocar tanto no singular como no plural. Então, quando você sabe classificar, você não erra, tá? Não só esse que a gente está vendo agora, como os anteriores que a gente já viu. Beleza? Então, sujeito composto depois do verbo, esse verbo vai concordar com o mais próximo e pode ficar no singular se esse sujeito mais próximo também estiver no singular. Como ele pode generalizar no plural, tá? Como também ele pode concordar com o mais próximo, mas tem que observar se esse sujeito mais próximo está no plural. Se ele estiver no plural, automaticamente e obrigatoriamente ele tem que ficar no plural sempre, o verbo. Por quê? Se é sujeito composto, mais de um. Se o sujeito mais próximo também estiver no plural, é mais de um, então ele fica no plural de todo jeito. Tá? Então, verbo na terceira pessoa do singular ou plural
concordando com o sujeito mais próximo. Tá bom? Então, segue aí. Galerinha, olha só, faltam 2 minutos. Eu vou continuar explicando, tá? Se por acaso cair, a gente continua na nossa próxima aula, tá bom? Então, vamos lá. Vou tentar pelo menos terminar esse. Então, concordância com pessoas verbais ou pessoas gramaticais, tá bom? Então, vamos lá. O que é que seriam pessoas verbais ou pessoas gramaticais? Pessoas verbais ou gramaticais, basicamente, é aquela estrutura verbal que a gente conhece. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Ou seja, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Isso aí são pessoas verbais e pessoas gramaticais, tá bom? Então, como que vai acontecer a relação de concordância aqui com essas pessoas verbais? Simples, olha só. No primeiro eu vou trabalhar com eu, tu, ele. Eu, tu e seu amigo vamos ao cinema. Eu estou inserido nessa frase. Eu, tá vendo? Se eu estou inserido nessa frase e tem mais outros dois ou mais duas pessoas verbais, automaticamente vai estar na primeira pessoa do plural. Porque se eu estou inserido, nós. Não é isso? Então, eu, tu e seu amigo vamos. Esse vamos é um verbo na primeira pessoa do plural. Tá vendo? Então, esse vamos, nós vamos. Há uma concordância. Tá certinho? Então, nós vamos ao cinema. Agora, olha o segundo caso. Se eu tenho uma segunda pessoa e uma terceira pessoa, o que é que vai acontecer? Eu vou concordar com a segunda. É um erro clássico esse daqui, tá bom? As pessoas normalmente fazem isso. Quando falar assim, tu e seu amigo vão ao cinema. Isso é coloquialismo, galera. Isso é erro. A norma culta correta é tu, que é segunda pessoa, e seu amigo vais ao cinema. Então, segunda pessoa, né? Ou seja, vós. Beleza? Agora, se eu falar assim, seus amigos vão ao cinema, aí é a terceira pessoa, que são apenas eles. Agora eu posso utilizar o vão. Ok? Galerinha, eu vou estar encerrando aqui, tá bom? E